As duas maiores cidades do país perderam participação na economia brasileira em 2010. Os dados do IBGE registraram que São Paulo e Rio de Janeiro ainda são as grandes geradoras de riqueza do país, mas tiveram uma leve redução de 2009 para 2010. Os dados estão na análise Produto Interno dos Municípios, divulgada hoje pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 23 municípios têm participação no PIB brasileiro de 0,5% ou mais. Destes municípios, Vitória, capital do Espírito Santo, e São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, aumentaram as participações em 0,1 ponto percentual cada um, de 2009 para 2010. Na outra ponta, os que mais perderam foram São Paulo, com menos 0,2 ponto percentual, e Rio de Janeiro, que caiu 0,3 ponto percentual. A atividade extrativa mineral foi a atividade que mais cresceu em 2010 no país. Desse modo, os municípios produtores, principalmente de minério de ferro, tiveram um ganho de participação na geração do PIB. A atividade econômica na capital paulista foi responsável por 11,8% do total do Produto Interno Bruto Nacional em 2010. No ano anterior, essa proporção foi de 12%. Já a geração de riquezas no Rio de Janeiro correspondeu a 5% do total do país, o que revela uma perda de participação em relação a 2009, quando o Rio era responsável por 5,3% do PIB. Os dados fazem parte da análise Produto Interno dos Municípios do IBGE. Segundo o estudo, São Paulo perdeu participação devido ao menor desempenho da indústria de transformação e pelo comércio e serviços de manutenção e reparação. Já a capital fluminense, segundo o Instituto, também foi prejudicada pelo resultado inferior da indústria de transformação, além da queda na fabricação de máquinas e equipamentos utilizados na extração mineral e na construção. Nas demais capitais, Brasília, que tem a terceira maior participação relativa do PIB do país, gerou riquezas que representaram 4% do total, praticamente estável em relação a 2009. Manaus, influenciada pela Zona Franca, teve 1,3% do total, com leve crescimento sobre 2009, quando havia produzido 1,2% de todas as riquezas do país. De acordo ainda com o IBGE, 6 capitais concentravam 25% da geração de renda do país em 2010. São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba, Belo Horizonte e Manaus. Esses municípios eram identificados como concentradores da atividade de serviços, com exceção de Manaus, uma economia que equilibrava as atividades industriais e de serviços.